Para muitos, o hidrogênio é o cara mais presente no mundo, mas você sabia que ele não é solitário? Esse elemento ele adora estar perto dos outros e por isso que dificilmente encontramos ele em sua forma elementar, e sim em hidrocarbonetos e até na água. Olá, eu sou Samuel Passos e esse aqui é mais um episódio de O Elétron a Menos. Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que vem crescendo bastante na área ambiental, que é o hidrogênio verde. Esse processo gerou e ainda gera muitos debates na área de materiais e termodinâmica. Mas e aí, ele é realmente um cara carente que sempre quer elementos perto dele? Sim! E isso ocorre porque o hidrogênio é o cara mais diferentão da tabela periódica. Apesar de termos o hélio ali do lado, o hidrogênio é um caso à parte. Um papo para outro vídeo. Diferente da maioria, ele não segue a regra do octeto, ele segue a regra do dueto. Ou seja, ele precisa de mais um elétron para atingir sua estabilidade na sua camada de valência. A camada de valência é a região da eletrosfera mais distante do núcleo atômico e é grande responsável pelas interações e amizades que um átomo faz com o outro a seu redor. Essa característica faz com que o hidrogênio seja extremamente reativo. Na primeira oportunidade de compartilhar elétrons, ele estará lá presente, e além disso, ele tem uma afinidade química com o oxigênio muito forte, o que chamamos de uma ligação de baixa energia e alta estabilidade, resultando na maioria das vezes na nossa famosa água. E é por isso que o hidrogênio que tenta dar as caras na atmosfera, ele acaba se unindo ao oxigênio e saindo de cena rapidamente. Mas aqui vem o pulo do gato para a nossa tecnologia verde. Em processos químicos e eletrólise, o hidrogênio muitas vezes ele decide abandonar seu amigo elétron e se tornar um próton, o H+. E é nesse momento que a ciência se divide para explicar como esse carinha ele consegue se mover tão rápido dentro de uma solução de uma membrana. De um lado a gente tem o modelo de Arrhenius, que é sobre o próton pegar uma carona ali, e do outro o mecanismo de Grotthuss, que parece mais um teletransporte químico. Bom, então falando de Arrhenius, ele acreditava que os compostos eles não estavam apenas flutuando, mas sim dissociados. Ou seja, o sal de cozinha ele não é um bloco único na água, mas sim uma multidão de Na+ e Cl- coexistindo de forma separada. Para ele, esses íons agiam sob o efeito browniano, um movimento aleatório como se estivessem em uma pista de bate-bate invisível, onde a rapidez depende diretamente da energia do ambiente, que é a temperatura. Mas aqui está o ponto central do raciocínio dele. Para Arrhenius, o próton queria atravessar a solução, mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele precisava se hidratar agarrando-se a moléculas de água para formar o íon hidrônio, o H3O+. Imagine o próton como um passageiro que precisa atravessar a cidade. No modelo de Arrhenius, ele não corre, ele entra em um ônibus, a molécula da água, e o ônibus inteiro precisa se deslocar fisicamente através do trânsito da solução. Bom, e aqui que entra um problema do mundo real, a água dura. Sabe aquela água carregada de íons cálcio e magnésio? Bom, no modelo de Arrhenius, esses íons são como carretas pesadas travando o fluxo. Eles geram um congestionamento iônico e aumentam a resistência hidrodinâmica. Para o hidrogênio verde, isso é um desastre, porque a gente gasta mais energia tentando empurrar o caminhão do que produzindo energia como combustível. O problema é que esse transporte de massa clássico sofre muito com viscosidade e com esses obstáculos. Quanto mais grossa ou congestionada for a solução, mais devagar a carga elétrica passa. É uma explicação lógica e visualmente fácil de entender, certo? Mas se o hidrogênio fosse limitado apenas por essa carona de Arrhenius, a tecnologia verde seria extremamente lenta e é aí que entra o teletransporte que mencionei antes. O mecanismo que faz o hidrogênio ser o The Flash na tabela periódica. Então Grotthuss pensava diferente. Ele concebia que a movimentação do H+ se dava por saltos. No mecanismo de Grotthuss, ele imagina que a partir do momento que o próton entra dentro de uma molécula de água, ele se alinha a ela e um outro próton pula dessa molécula para a próxima, indo assim, né, sobre sequência, como se fosse um pula-pula ou uma linha de passe. Ninguém corre o campo inteiro. O que viaja na velocidade da luz é apenas a bola, ou no nosso caso, a carga positiva. Tecnicamente, chamamos isso de tonelamento de prótons, ou salto cooperativo. Então, Arrhenius falava de transporte de massa, levar o corpo físico. E Grotthuss falava de reorganização das ligações.
As pontes de hidrogênio entre as moléculas de água formam uma espécie de trilho elétrico, permitindo que a informação do próton se teletransporte através da solução. É por causa desse mecanismo, então, que o hidrogênio verde ele é viável. Se a gente dependesse apenas do ônibus de Arrhenius, a resistência seria altíssima, mas com o pulo do Grotos conseguimos uma condutividade protônica absurda, mesmo em membranas sólidas como as PEM, tornando o processo eficiente o suficiente para mover a indústria inteira. Entender essas danças de elétrons e prótons é o que separa um processo comum de uma revolução energética. Mas aí, voltando ao que interessa, o que é esse processo do hidrogênio verde e por que esse nome? Para os que assistiram o vídeo passado, conseguem perceber uma coisa diferente nesse sistema. Porque o cátodo, nesse processo, ele está definido como um polo negativo e o anodo está definido como um polo positivo. Justamente porque ele é uma eletrólise. Diferente do processo eletroquímico da pilha, na eletrólise temos um fator externo que está proporcionando energia, sem que seja o fluxo de energia criado pelo processo eletroquímico. E esse fator, por sua vez, vem de energias renováveis, como a solar e a eólica. Portanto, o nome hidrogênio verde. Como vocês podem reparar, há também uma membrana envolvida nesse processo, que chamamos de PEM, Proton Exchange Membrane, ou membrana de troca protônica. Se o anodo e o cátodo são os palcos, a PEM é o filtro inteligente desse sistema. Lembra que falamos que o hidrogênio ele é carente e quer se ligar ao oxigênio para virar água? Pois é, se a gente deixar esse hidrogênio e o gás oxigênio se misturarem dentro do equipamento, eles podem reagir de forma violenta. E o nosso experimento vira uma pequena bomba. A função do PEM é impedir esse desastre. Ele é feito de um polímero especial, que é o náfion, e ele tem uma propriedade quase mágica. Ele é um isolante elétrico, então ao invés de deixar ultrapassar o elétron, ele o barra e permite apenas o próton a passar por ele. E é aqui que tudo se conecta. Para o próton atravessar a membrana sólida, ele utiliza aqueles mecanismos que acabamos de ver. A membrana ela é hidratada e o próton pula de um grupo funcional para o outro usando o mecanismo de Grotos. Enquanto isso, o elétron que for barrado pela membrana, ele é forçado a dar a volta pelo circuito externo. É essa separação forçada que nos permite coletar o gás hidrogênio puro de um lado e o oxigênio puro do outro. Bom, então com isso a gente tem a separação de dois produtos, o oxigênio e o nosso protagonista, o hidrogênio. Mas antes da gente falar sobre ele e para onde ele vai, a gente precisa primeiro entender o porquê a gente está fazendo esse esforço todo para tornar esse processo verde. Na indústria, o hidrogênio ele não tem cor, mas nós usamos um código de cores para dizer de onde ele veio. Então a gente tem o hidrogênio cinza, ele é o mais comum hoje. Ele vem de um gás natural, o metano, através de um processo chamado reforma a vapor. O problema disso é que a cada 1 quilo de hidrogênio, ele também produz como subproduto 10 quilos de CO2. É muito mais barato, mas o custo ambiental é muito alto. A gente também tem o hidrogênio azul, ele é o irmão do cinza. O processo é o mesmo, mas aqui nós tentamos capturar e estocar esse carbono, para que ele não vá para a atmosfera. E é uma solução de transição. E a gente tem o hidrogênio verde, que é o que a gente está vendo aqui. Ele é o único que usa eletrólise com energia 100% renovável. Aqui a pegada do carbono é zero. E entender isso é muito importante porque o grande desafio da nossa geração é migrar a produção da cinza para verde. Como nada na química é de graça, quando escolhemos a rota verde ganhamos um planeta mais limpo. Mas herdamos um desafio gigante de engenharia, como transportar esse cara. E é aí que o bicho pega, porque o hidrogênio ele é o elemento mais leve da tabela periódica. E isso é uma faca de 2 gumes. Por um lado, ele tem uma densidade energética por massa incrível, mas por outro, ele ocupa um espaço gigantesco. Para você ter uma ideia, se a gente quisesse transportar hidrogênio gasoso na pressão ambiente, a gente ia precisar de um tanque do tamanho de um prédio para abastecer o ônibus. A solução óbvia parece ser comprimir esse gás, né? Mas é aí que a gente entra no campo da ciência dos materiais. Lembra que eu disse que o hidrogênio ele é carente? Pois é, ele é tão pequeno que consegue se enfiar literalmente dentro da estrutura cristalina dos metais, dos tanques e tubulações. Isso causa o que a gente chama de fragilização por hidrogênio. Ele torna o aço, que deveria ser flexível, em algo quebradiço igual ao vidro. Então, para transportar o hidrogênio com segurança, temos 3 caminhos principais que estão sendo discutidos no mundo todo.
Um deles é alta compressão, então a gente precisaria de tanques especiais que aguentem até 700 bar. Isso significa 700 vezes a pressão que a gente vive hoje na atmosfera. A outra solução é a liquefação, então resfriar o hidrogênio a absurdos menos 250 graus Celsius. E o problema disso é que a gente vai gastar quase 30% da energia que ele ia gerar para poder resfriá-lo. E a mais aceita, que é os vetores químicos. Transformar o hidrogênio em algo mais fácil de carregar, como a amônia verde. A amônia ela é muito mais comportada, ela é fácil de liquidificar e já temos infraestrutura no mundo todo para transportá-la. Ou seja, o desafio do hidrogênio verde não termina no eletrolisador. Ele é uma corrida de obstáculos que vai desde a escala atômica, lá na membrana PEM, até a infraestrutura global de portos e navios. Mas se o hidrogênio verde é tão difícil de carregar, por que o mundo todo está olhando para o Brasil? A resposta está no custo de produção. Países como a Alemanha e o Japão têm muita tecnologia, mas não tem espaço, nem sol e vento suficientes para produzir todo o hidrogênio que precisam para descarbonizar suas indústrias. O Brasil, por outro lado, tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. É aqui que entra a geopolítica da energia. Para levar o nosso hidrogênio para a Europa, por exemplo, o caminho mais viável hoje não é o hidrogênio puro, mas sim a amônia verde. Mas aí, por que a amônia? Diferente do hidrogênio gasoso, a amônia se torna líquida em temperaturas muito mais amenas, menos 33 graus Celsius. E isso é muito mais denso energeticamente. Além disso, nós temos portos, navios e tanques preparados para ela, porque a amônia ela já é a base da indústria de fertilizantes. Então o plano é, produzimos o hidrogênio via eletrólise no Ceará ou em Pernambuco, combinamos ele com o nitrogênio do ar para formar amônia e enviamos em navios para o porto de Rotterdam, na Holanda, por exemplo. Chegando lá, a amônia pode ser utilizada diretamente ou quebrada para voltar a ser o hidrogênio puro. E isso transforma o Brasil de um simples exportador de minérios e grãos em um exportador de energia química sustentável. E essa é a chance da gente passar de coadjuvantes para protagonistas da nova economia de baixo carbono. Para transformar o hidrogênio em amônia, a gente usa o famoso processo de Haber-Bosch, mas com um upgrade sustentável. Esqueça o metano e a queima de combustíveis fósseis. No nosso sistema, a gente pega o H2 puríssimo que sai da eletrólise e o misturamos com o N2 que retiramos do ar. Essa mistura ela passa por um compressor, que é alimentado pela energia renovável, e entra no reator com catalisadores de ferro. A beleza aqui é que, ao contrário do processo antigo, que liberava nuvens de CO2 na atmosfera, o único subproduto da nossa cadeia completa é o oxigênio lá no início, na quebra da água. Mas não se engane, unir o nitrogênio e o hidrogênio não é tão simples quanto parece. O nitrogênio ele tem uma ligação tripla fortíssima, e ela é uma das mais estáveis encontradas na natureza. E para quebrar, precisaríamos de temperaturas altíssimas. Mas aí a gente tem um paradoxo da termodinâmica. A reação de formação da amônia ela é exotérmica. Então isso significa que a diferença de entalpia dela é menos 92,4 kJ por mol. O que isso significa? Significa que ele precisaria liberar 92,4 kJ por cada mol produzido. E segundo o princípio de Le Chatelier, se a gente aumenta a temperatura para a quebra do nitrogênio, o equilíbrio se desloca para os reagentes e a produção da amônia cai. Bom, então com essa imbecilidade termodinâmica, como que Haber e Bosch resolveram o problema? Eles criaram um sistema com uma pressão extrema e eles usam pressões de 150 a 250 bar. Como o lado dos produtos tem menos moléculas de gás do que o lado dos reagentes, a pressão empurra a reação para formar amônia, justamente porque ele sempre vai escolher o lado que é menos caótico para ele. Então, quanto menor a quantidade de moléculas do lado produto ou reagente, ele vai optar por aquilo justamente para evitar um excesso na sua entalpia. E além da pressão externa, a gente também tem os catalisadores de ferro. Eles estão ali para poder abaixar sua energia de ativação. A energia de ativação ela é nada mais nada menos do que a energia necessária para que a reação ocorra. Então, com a presença de um catalisador, tendenciosamente a energia de ativação ela é diminuída consideravelmente. Além da pressão externa e os catalisadores de ferro, a gente também tem uma reciclagem contínua.
Então, na indústria, a gente pressupõe que a conversão ela não seja 100% de primeira. E é por isso que a mistura ela é resfriada. A amônia, que tem um ponto de ebulição maior, ela se liquefaz e sai do sistema. Enquanto o H2 e o N2, que não reagiram, eles voltam para o reator, formando assim um ciclo infinito de eficiência. O resultado aqui então é a amônia líquida, pronta para ser estocada em tanques muito menos complexos que os de hidrogênio puro e enviada para qualquer lugar do mundo. Como sempre, nem tudo são flores. Plantas montadas para esse processo geralmente são projetadas para terem produção 24 horas por dia. Porém, em uma planta química projetada para se basear em energia renovável, isso seria um problema, porque a energia solar e a eólica dependem de fatores externos para serem produzidas. A eólica exige ventos suficientes para gerar energia e a solar depende de uma exposição massiva de calor, que não é a nossa realidade, porque em 24 horas a gente não tem uma constância na exposição do sol. Portanto, o desafio é adaptar o sistema para reatores que aguentem essa oscilação de energia, evitando assim danificar os catalisadores. O desafio agora então é da engenharia e da escala. Como adaptar reatores gigantes para funcionarem no ritmo da natureza e não o contrário. É uma mudança de paradigma. Saímos de uma era de queimar o que estava no chão para a era de capturar o que está na atmosfera. Se você chegou até aqui, agora entende que o hidrogênio verde ele não é apenas o gás em um tanque. É o resultado de uma dança química perfeita entre prótons e elétrons, que está redesenhando o mapa da energia no mundo. E o Brasil ele tem um lugar na primeira fila dessa plateia. Eu sou Samuel Passos e esse foi mais um episódio de Um Elétron a Menos. Se você gostou sobre essa aula da química do futuro, não esquece de deixar seu like e se inscrever. No próximo vídeo, quem sabe a gente não fala sobre aquele vizinho do hidrogênio, o hélio? Um abraço e até a próxima.